Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre transplante cardíaco. Meus convidados são Alexandre Soeiro, ele é coordenador do programa de transplante do HCOR, assistente da unidade de hemodinâmica do INCOR e doutor em cardiologia pela USP. E o Bruno Bizelli, que é coordenador também do programa de transplante do HCOR, médico da equipe de transplante do Hospital Sírio-Libanês e da unidade de insuficiência cardíaca do INCOR. Hoje o nosso programa é um pouco diferente, com dois colegas, porque eles são aí da parte do transplante e vamos nos brindar com muitas informações aí importantes para você, que pode ajudar a levar muitas informações sobre esse assunto que muita gente não conhece. Bruno, Alexandre, é um prazer recebê-los aqui no podcast. Obrigado, Cris. Eu agradeço a presença de vocês. Bom, então, primeiramente, vou falar com você, Bruno. Quem é candidato a um transplante cardíaco? Então, assim, se o paciente tem um problema cardíaco, quando que ele vai pensar que ele pode ser que ele precise de um transplante? Bom, obrigado, Cris, pelo convite de participar aqui do Construindo Saúde. E falando desse assunto aí tão importante, que sempre levanta muito, às vezes, algumas polêmicas aí, mas sempre traz muita esperança pra gente aí. E, bom, o transplante, ele é a última alternativa que a gente tem de tratamento para aqueles pacientes que têm uma doença grave e terminal no coração, né? Então, acho que essa é a mensagem principal, ou seja, quando tudo que a gente já fez de tratamento, de remédio, de medicação, de marca-passo, de outras cirurgias, de válvula, de coronária, eventualmente, não deram certo, ou já não deram certo em algum momento e o coração já não está respondendo tão bem, né? Então acaba sendo a última via de tratamento para esses pacientes que têm uma doença cardíaca grave, né? Normalmente que é o que a gente chama da insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue mais bombear o sangue para frente e manter o sangue perfundindo os outros órgãos ali. E então, essa insuficiência cardíaca grave, e a gente não tem outra alternativa de tratamento, né? E acho que o que é importante, né, a gente colocar, né, é que a gente pensa no transplante cardíaco quando a gente está prevendo que esse coração ele vai parar de funcionar em breve. E breve, quando a gente está falando de poucos meses, né? Ou seja, a expectativa desse paciente ter um desfecho ruim, morrer nos próximos meses, né? É alto. É muito grande, né? Ou seja, o transplante cardíaco está destinado para aqueles pacientes que estão numa via final da doença, né? A gente gosta de comparar, eventualmente, quando o quadro com o câncer metastático terminal. E quando a gente fala de câncer, todo mundo fica assustado, né? Assim, nossa, mas eu tenho um câncer metastático, eu tenho poucos meses de vida. O paciente com insuficiência cardíaca terminal, ele tá tão grave quanto. Ele tá internando várias vezes por descompensação, tá ficando muitas vezes no hospital, aí ele cansa para fazer esforços mínimos, né? Tipo, para comer, para tomar um banho. Sintomas assim, cansaço por uma coisa corriqueira, né, Bruno? Quando ele está limitado para fazer algum esforço, para fazer uma atividade, internação pela insuficiência cardíaca, por falta de ar, por congestão, por acúmulo de líquido no corpo. Então, essas internações são sinais de que o coração está entrando em falência, está piorando e que isso em breve isso aí vai E assim, por exemplo, se o paciente tiver 75 anos, 80, existe uma idade que você vai dizer, não, esse paciente já está muito idoso para fazer um transplante. Isso existe ou é mais a condição geral? No Brasil, a gente não tem uma contraindicação formal para a idade para o transplante cardíaco. A gente considera o contexto global do paciente, né? Então, tem pacientes, normalmente 70 anos é um ponto de corte, realmente, que a gente utiliza, mas a gente tem pacientes com 73, 74 anos que tem uma condição física muito boa, né? Nossa, não foi um exemplo. Exatamente, né? E assim como tem pacientes com 65 que estão muito outras comorbidades, tem outras comorbidades que vão prejudicar muito o resultado do transplante, que certamente não vão aguentar o transplante cardíaco mesmo com 65 anos. Então, esses pacientes acabam até sendo contraindicados com menos de 70 anos, né? Em outros países, alguns países, né, existe uma contraindicação formal, né, para a idade, como critério de idade, né? No Brasil isso é um pouco mais livre, né? É uma decisão mais do médico que está acompanhando o paciente e leva em conta o contexto como um todo. Então não existe um limite preciso de idade para a gente, Entendi. não.
E, Alexandre, agora perguntando para você no seguinte, a pessoa que o coração que vai chegar para esse paciente, por exemplo, tem alguma característica, por exemplo, uma pessoa faleceu e o coração é factível, tem alguma condição que essa pessoa que faleceu, não, isso não vai poder ser doador, por exemplo, não vai poder pegar esse coração? Primeiro agradecer o convite também, Cris, obrigado por poder estar aqui. Eu acho que a primeira coisa, assim, quando você fala quem que é potencial doador, né? Sim. Potencial doador todo mundo é. Todo mundo é. Né? Então, se a gente pensar, acho que uma coisa que você declara em vida, então até para quem está ouvindo, né? Para os familiares, não é questão de deixar escrito ou não. Isso não só uma conversa em casa, uma conversa né? em casa. Você fala, ó, eu sou doador, eu quero ser doador, se um dia acontecer alguma coisa comigo, vocês considerem que eu seja doador. E entender que é um processo sério, então ninguém vai estar fazendo nada com o paciente ou não para poder pegar o órgão. Muito pelo Exatamente. contrário. Sim. Às vezes a gente ouve coisa mercado negro, coisa, pelo amor de Deus, isso não existe. Não né? existe. Pelo menos não no Brasil. Né? Agora a questão é você dizer que você é um doador. E se infelizmente acontecer o momento de você ser o doador, né, de você estar numa morte encefálica e tem um potencial de doação de órgãos, aí obviamente que o órgão vai ser avaliado. Vai ser todo o critério. Aí existe toda uma central de doação de órgãos que vai obviamente acionar as equipes para ver, para considerar, né, o que o doente é potencial doador, quer dizer, é rim, é intestino, é pâncreas, é coração, pulmão, córnea, tudo, córnea, assim por diante. E aí, uma vez avaliado pelas equipes, é que vai ver se ele é um bom doador ou não. Tudo depende da condição, primeiro, da idade do doente, do que ele já tem de doença. Então, já pode ser um doente cardiopata, por exemplo. Ele não vai ser um doador de coração. Exatamente. Né? Então... Ou se, por exemplo, já tem uma doença tipo HIV. Exato. Né? Doença de Chagas, que às vezes o coração também, às vezes nem foi atingido. Que às vezes a pessoa tem a sorologia das Chagas, mas não tem a doença, né? Acho Alguns que pesa critérios. muito comorbidades que o doente tem e a condição clínica que ele está, né? Então, às vezes, um doente que está numa condição super crítica, dose super alta de medicamento para segurar a pressão, a disfunção orgânica múltipla, esse não é um bom doador, quer dizer, dificilmente a gente vai usar o órgão do doente. Na maioria das vezes, situações assim de morte acidental, né? Assim, um acidente, que teve um trauma na cabeça. A grande parte dos doadores são doentes jovens, né? Na grande maioria, 30, 40 anos, 20 anos. E às vezes ou teve um trauma crânioencefálico, está em morte cefálica, ou teve um AVC, rompeu um aneurisma cerebral, algo do tipo, e que aí ele tem o corpo absolutamente preservado, mas danificou a cabeça, entrou em morte cefálica e dá para usar os outros órgãos que ele tem disponível. Esse é um bom doador para todos os órgãos, na verdade, né? Então, geralmente, esse é o perfil do doente que a gente acaba captando o coração. E é importante também a gente falar para as pessoas, quando eu trabalhava no SUS, quando tinha um paciente assim, vinha a equipe de fora, né? Para avaliar. Então, pessoal, quem está cuidando do paciente que está na UTI, que está muito grave, né? E pode vir a ter um óbito, quem vem avaliar é gente de fora, né? Não é aquele médico que está cuidando, até por uma questão de familiares pensarem numa questão de conflito de interesses, né? Tipo assim, então, é uma equipe específica, não é, Alexandre? A confirmação de morte cefálica ela é feita pelo menos por 2 pessoas diferentes. Né? E inclui normalmente o neurologista dentro da jogada. Então, não é simplesmente alguém que está lá e fala, está em morte cefálica, não. Existe uma padronização de testes que tem que ser feita, tem que seguir rigoroso, todos os testes têm que ser positivos. E você refaz o teste na sequência. Algumas horas depois também tem outro, né? Então você tem uma confirmação real de que o doente está em morte cefálica. Essa questão de quem está cuidando é interessante até a gente pensando no plantonista, num hospital até menor que está com um doente que é possível doador, focar muito nesse doente. Não é porque está em morte cefálica deixa o doente lá largado ou acha que não preciso mais tomar cuidado que o doente faleceu. Não. Ele pode salvar um monte de vida. E nesse momento, você manter o doente numa condição clínica ideal, doente bem cuidado, todos os exames perfeitos, para quem são as equipes que vão captar o órgão, isso é a condição ideal para a gente, inclusive, ter uma resposta melhor no doente que vai ser o receptor. Né? Quando vocês falam dessa questão de ser doador, né? Eu acho que é isso, assim. A gente precisa falar mais sobre isso. Na família, amigos, porque... Quando essa situação acontece, que muitas vezes é uma coisa repentina,
se as pessoas ficam tão tocadas, né, toda a família, mas se aquela pessoa mostrou que ela tinha essa vontade, por mais que não tenha papel, não tem nada, vão lembrar disso. Não, meu filho, meu tio, meu pai, ele falou que queria. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque eu acho que quando alguém vivencia na família ou conhecidos que estão passando por essa situação, a gente percebe o quanto que isso é pouco divulgado, tanto que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque eu gravei com uma colega, com uma pessoa que depois vai nas redes sociais, sobre ela é transplantada e hoje ela tem uma vida perfeita, ela faz exercício, então assim, realmente você devolve a vida, né? Pessoas que poderiam morrer em 6 meses, 1 ano, tem uma expectativa de vida de 10 anos para mais, né? Você estava conversando comigo antes do podcast, tem pacientes até 15 anos, né? De segmento pós-transplante, né? Né? Pois é. Tem 20, 30 anos de segmento. Sensacional, né? Agora, quando a gente fala de compatibilidade, porque às vezes as pessoas não entendem, fulano é compatível. É só a questão do tipo sanguíneo que entra nisso daí? Bom, no processo de listagem, né, a lista do transplante cardíaco, ela é uma lista estadual, né, então a gente está listando os pacientes do estado de São Paulo dentro de uma lista do estado de São Paulo, né, e aí a listagem é por tipo sanguíneo, né, então o indivíduo do tipo O vai receber primeiro, o doador do tipo O vai ser ofertado primeiro da lista do tipo O, o doador tipo sanguíneo A vai ser ofertado primeiro para o tipo A. Então, existe primeiro essa questão de compatibilidade do tipo sanguíneo, né? Então, o principal é a compatibilidade do sanguíneo. Mas existem vários outros critérios que a gente considera dentro dessa questão de compatibilidade. Existe uma compatibilidade imunológica, né? E que a gente avalia isso, a gente faz uma análise imunológica do receptor durante o processo de listagem, né? Então, a hora que a gente está avaliando o paciente para entrar na fila, a gente faz uma análise imunológica e aquilo fica registrado. E a hora que aparece um doador, né? Então, se o doador apareceu em outra cidade, a gente consegue comparar, fazer uma análise... Ver qual é a melhor combinação para ver se existe alguma incompatibilidade imunológica de anticorpos que eventualmente poderiam comprometer o resultado do transplante, né? E se tiver uma incompatibilidade, a gente passa esse coração para outra pessoa, o próximo da fila, né? Então, existem questões imunológicas relacionadas nesse processo de listagem e de peso, né, de peso e doador, o tamanho do doador e do receptor, né, uma compatibilidade do tamanho do coração que eu vou precisar e o que está sendo ofertado, né, então se eu tenho eventualmente um indivíduo que está na fila de transplante que é muito grande, não dá para eu receber o coração dele, por exemplo, aí né? chega uma doadora uma doadora mulher pequena, aquele coração não vai dar conta de viver ali 20, 30 anos dentro numa cavidade menor, num espaço menor. Então, a gente faz toda uma análise, toda uma predição do tamanho do coração do doador para ver se vai servir no receptor, né, na pessoa que está na fila de transplante. Então, são vários critérios que a gente utiliza ali para ver se aquele coração que está sendo ofertado vai servir para o indivíduo que está na fila. Entendi. Pois é, eu acho que é importante, sabe, Alexandre, a gente explicar essa questão da fila, porque quando eu estava conversando com o Bruno também antes, a questão do Faustão, que muita gente comentou, né, porque ele é famoso. Então, assim, a gente sabe da seriedade desse processo. Então, vamos explicar para o público como que funciona isso, porque é uma lista muito dinâmica, né? Se a pessoa está internada, ela entra em prioridade, né, do que o outro que está em casa, comendo, falando... sentindo época, relativamente bem, né? A questão do Faustão, acho que a gente cansou da entrevista na época porque criou esse alarde, né? Quer dizer, acabaram de falar que o Faustão era candidato a transplante, todo mundo fala que o transplante demora muito para acontecer e de repente o Faustão em pouquíssimo tempo recebeu um órgão. E aí veio toda essa questão, o Faustão furou a fila, o Faustão não furou a fila. O que mais se falava dentro do público leigo era essa questão. Agora, primeiro, se tem uma coisa que funciona dentro de saúde no Brasil é transplante, né? A questão do transplante é uma coisa super rígida e muito séria. Quer dizer, você tem uma lista, né? Um sistema nacional de listagem dos pacientes e que segue a rigor toda a sequência que o doente é colocado lá
independente do quanto o doente tenha de renda, não tem, de gênero, de sexo, de raça, isso não importa, na verdade. Importa a lista, é uma lista única, não importa E o outra doente coisa, em si. assim, essas características da condição clínica, né? Sim, aí o que acontece? A questão é que a lista é uma lista dinâmica, né? Então ela não é uma lista que ela é engessada, entrou e vai ser aquilo ali sempre. Depende, você tem o doente que está em casa, às vezes está listado há 2 anos em casa esperando, mas está clinicamente estável e vivendo e numa condição que ele consegue aguardar um pouco mais. Você tem o doente internado em condição pior, quer dizer, um doente que está dependente do medicamento na veia, normalmente dobutamina, para poder segurar a condição clínica dele e se manter vivo. Aí você tem aquele doente que já está internado com a dobutamina mais tempo dentro do hospital, mais 6 meses, por exemplo. Ele vai para uma prioridade a E mais. às vezes saiu o coração que não é compatível para Exato. aquele que estava Que tá no na primeiro frente. da Não, e lista. Tem que todos, passar para depois, E às né? vezes o doente naquela semana piorou, foi para uma assistência ventricular, vai para uma máquina para ajudar o coração a bater. Ele vai para uma prioridade acima do outro que está só com remédio, porque ele está mais grave que o É outro. aquela que história, tem menos sempre vai tempo. ter um mais grave que o outro. É sempre Exato. pensar no momento que o doente está e o quanto aquele doente tem chance de morrer nas próximas horas se não receber o coração. Então ele tem que ir para frente do outro, obrigatório. E aí tem tudo isso que o Bruno falou, né? Na hora tem o tipo sanguíneo, tem o tamanho do doente, e uma coisa importante, a logística, né? Pode sair um órgão, mas que está 6 horas aqui, ele não vai ser pro meu doente, ele vai ser pro doente que está próximo do local. Mesmo que o meu esteja na frente, porque eu não consigo buscar a tempo e trazer. Não dá tempo, a gente tem um limite, né? Então, senão eu perco o órgão. Porque para as pessoas entenderem, né? Quando vai alguém, o grupo vai buscar o coração, né? Ele tem um tempo que ele pode ficar no gelo, né? Sim. Refrigerado. Você não pode deixar 12 horas. Você não pode Não. deixar. Qual que é o tempo? Normalmente a gente trabalha até 4 horas. 4 né? horas. Mas é aquela coisa, quanto menor, melhor a chance. do doente. Se eu for no limite das 4 horas, já não é uma coisa legal. Então a gente tem que pensar isso, quer dizer, eu vou buscar no interior de São Paulo, poxa, vai de ambulância, vai de avião, vai de helicóptero, entendeu? Em quanto tempo eu chego lá, em quanto tempo eu consigo trazer? E isso tudo tem que ser pensado muito rapidamente também, né? Rápido, Porque na não dá hora pra que ficar... chega a oferta. Então isso é importante. Então veja que a questão do Faustão tem isso, quer dizer, às vezes naquele dia um doente faleceu que estava na frente dele e não deu para chegar naquele doente. Às vezes naquele dia ele foi para um outro dispositivo, passou na frente dos outros pela gravidade. E também assim, né? Os outros transplantes, eles não saem na mídia como o do Faustão, né? Porque ele é uma pessoa pública. Não, a gente tem isso também. O Bruno trabalha especificamente com a insuficiência cardíaca no ENCOR também. E até pelo volume de transplante que o ENCOR tem, volta e meia a gente vê casos que acabou de listar num dia, de repente no mesmo dia ou no dia seguinte sai o órgão. Quer dizer, são pessoas que estão pelo SUS, sem condição financeira, e não são Faustão. Então, isso é variável. A gente tem uma estatística de 30% dos transplantes de coração que acontecem com menos de 2 meses. Olha que você vê. De listagem. Muito bom, né? A média, quando a gente fala em média, né? A gente está considerando aí pacientes que ficam 6 meses, 8 meses na fila, mas tem pacientes que transplantam com menos de 2 meses, né? Então, o que tem o que faz a diferença justamente são essas variáveis, né? Tamanho de quem está na fila, tipagem sanguínea, a gravidade do indivíduo, né? Então, não, veja, se você pegar alguém, né, Bruno, que tem um tipo sanguíneo que é mais comum você ter órgão disponível, e uma mulher, por exemplo, de 60 quilos, é muito mais fácil do que chegar em alguém que é de 100 quilos, que tem um tipo sanguíneo que é mais difícil você conseguir o órgão. Então o tempo de às vezes vai de 1 mês, 2 meses, o outro vai mais de ano. Quando teve essa polêmica do Faustão, né, a doutora Ieda Jatene, ela comentou que uma vez uma criança lá no HCOR, o coração saiu no mesmo dia, porque a criança chegou e piorou, entrou para a fila, e quando foi no mesmo dia, a criança transplantou. Né? Mas, assim, isso é muito sério. E outra coisa também que eu acho que as pessoas não sabem é que as equipes que fazem o transplante, elas são cadastradas no programa, né? Não pode, assim, qualquer cirurgião cardíaco, qualquer equipe que quer operar, não. São equipes que, na verdade, todo mundo acaba se conhecendo, né? Porque é uma equipe que está sempre... Então, essa logística de prioridades...
a gente faz isso no hospital, né? Sim, Quando sim, você sim. trabalha. Quantas vezes a gente já trabalha no SUS Sim. e vê lá, tá no pronto-socorro, tem uma vaga de UTI, tem uma vaga de coronária, quem vai primeiro? Exato. A gente sempre olha ali aquelas condições todas para definir isso, né? Critérios clínicos. Não sabe nem quem são essas pessoas, né? Assim, tipo, não tem nem conhecimento. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas pessoas comentaram isso. E a gente tem que mostrar a seriedade de um processo desse, até porque, pra gente divulgar e mostrar o tanto que quantas vidas poderiam ser salvas, né? Com esse desapego, né? E campanhas de doação de órgão, assim, do quanto que isso é uma coisa séria e o que transforma vidas, né? O Bruno comentando que um paciente dele fez uma prova depois de transplante de 6 meses, agora vai fazer 21 quilômetros. Então, são histórias inspiradoras, né? Então, assim, eu acho que a gente... Aí, já que a gente está nessa conversa, como é que é a vida do pós-transplante, né? Assim, o paciente tem que tomar um monte de remédio, né, para inibir a rejeição. A partir de quando que ele vai poder ter uma vida normal? Como que é isso, assim, no segmento de vocês, assim? É importante a gente ter a ideia que, assim, o paciente que está na fila de transplante é um indivíduo que está sofrendo muito, né? Que está limitado, que está muitas vezes meses internado, esperando o coração, com uma expectativa, eu não sei quando que vai aparecer um coração. Será que eu vou morrer antes disso, né? Será que vai chegar o coração, ou será que eu vou morrer antes, né? Então, é um sofrimento muito grande, todo o processo da própria insuficiência cardíaca até chegar ao transplante cardíaco. Do paciente e da família, né? Do paciente, da família, da gente também, né? Da gente, porque né? Que a gente fica ali naquela impotência, né? A gente, o processo de transplante não é uma coisa que depende da gente, não depende da gente ir lá, abrir um armário, pegar o coração e colocar. Depende de uma doação, depende de ser um coração bom no momento certo, na hora certa, no lugar certo também. Não adianta aparecer um coração do outro lado do país. Eu falo que o mundo tem que conspirar para os pacientes, exato, né? Exato. Para alguns conspiram, para alguns não dá certo, né? Então, todo esse processo é muito sofrido, né? E muitas vezes o indivíduo ele vai para o transplante numa condição muito ruim, né? Então ele já vai debilitado, perdeu muita massa muscular, desnutrição, infecção, a parte psicológica fica muito abalada, né? E depois do transplante, existe um processo de reabilitação, de recuperação disso, né? Mas acaba sendo um processo relativamente rápido até, né? Que a pessoa pega uma esperança de volta, né? Ela se agarra numa esperança, às vezes ela nem acredita no quanto ela consegue, ela tá recuperando em tão pouco tempo, né? Porque ela tem um coração bom agora, então ela começa a recuperar até de forma rápida, né? E depois desse processo pós-transplante, ela percebe, o indivíduo ele ganha muita qualidade de vida e muita condição física, né? Sim. Não é imediato, lógico, demora alguns meses para recuperar a parte física e também psicológica, mas depois Tipo deslancha, né? Depois, a hora que ele vai para casa, que ele percebe, putz, eu tô fazendo com 2, 3 meses depois do meu transplante, coisas que eu não conseguia nem imaginar o que eu fazia antes com insuficiência cardíaca, isso melhora muito a cabeça do indivíduo. Independe mais se ele está tomando 10 comprimidos. Ele já tomava mesmo, né? Ele já tomava antes 10 comprimidos, 20 comprimidos, agora ele está tomando 10 e está muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor, né? E lógico, agora ele está vivo, junto com a família. Com perspectiva de viver muito tempo, né? Junto com a família, voltando, na verdade, o que a gente sempre bate na tecla, assim, de voltar para as atividades sociais, para as atividades laborais, né? O paciente fala assim, puta, agora eu vou ficar aposentado? Não, agora você vai trabalhar. Agora você vai voltar para o trabalho. Puta, que ótimo, que bom que eu vou voltar para o trabalho. A gente tem histórias... transplantado, que é professor, CEO, e que voltam para o trabalho e se voltam em posições de destaque dentro do trabalho, que ficaram meses afastados e voltam para a parte laboral aí, com a mesma ímpeto que tinha antes, né? E a parte física também recupera muito, né? Depende muito do indivíduo, lógico, né? Mas foi aquilo que eu falei, tem um transplantado que eu acompanho que transplantou no começo do ano passado e no final do ano a empresa dele fez uma promoção patrocinou uma corrida de rua. Ele foi lá, treinou para 10 quilômetros. Ele foi melhor do que a grande maioria dos outros funcionários. Que não tem nada no coração, que nunca passou por nada. Que nunca tinha nada no coração. Exato. E virou um exemplo. Falei assim, gente,
Se o fulano foi, né? O fulano que está aqui transplantado foi melhor que 80% Olha da isso. empresa. É. E aí começou todo um programa, e aí esse ano ele já passou em consulta e ele vai correr agora 21 quilômetros em julho, aqui em São Paulo. Tá treinando para isso, né? Tem a Patrícia, que você entrevistou, que é super exemplo de atleta. Triatleta, né? Pós-transplante, já há bastante tempo pós-transplante já, né? Então, a vida volta ao normal, né? E dentro naquele último fio ali, aquela última luz que ele tinha ali, né? Que ele não sabia nem se ia estar vivo ou não. E aí tudo volta ao normal, com uma qualidade de vida, dentro da parte social, física. Então, realmente é um ponto muito significativo. A gente enche os olhos, né? A gente fica assim, tocado, né? Com essas histórias, né? A saída, né? A saída do transplante é um pouco mais sofrido, lógico, Claro. né? É o que o Bruno falou. O doente vem já sofrido por muito tempo, às vezes muito tempo de internação, tá debilitado. Aquele pós-operatório imediato é um baque muito grande, mas realmente, depois que o doente sai, ele já sai do hospital muito bem, e a qualidade de vida do doente é outra. Ele estava literalmente morrendo, dependendo de um remédio, às vezes de máquina, e ele volta a ter uma vida normal, volta a fazer suas coisas, viver normal. Tem que tomar remédio, Cris? Tem. Tem que tomar imunossupressor? Tem que acompanhar. Então, isso é uma coisa importante. O acompanhamento depois é tão ou mais rigoroso que ele tinha Claro. antes. Ele não pode bobear. Não pode. Mas depois que a coisa entra no eixo, vai muito bem. E lembrando que o primeiro ano, principalmente pós-transplante, é uma coisa muito mais rígida, né? Muito mais de perto. É porque você acabou de colocar o órgão, mas depois com o tempo a coisa vai melhorando. Quer dizer, é como se o corpo adaptasse ao órgão. Àquele contexto. O risco de rejeição é menor, então o doente passa a viver mais tranquilo. Né? E vai muito bem. E, Alexandre, sobre a cirurgia, né? Porque a cirurgia do transplante, ela é uma cirurgia assim mais rápida, né? Do que uma ponte safena, uma troca valvar, no sentido assim, de duração, né? Ou não? Não necessariamente. Porque, depende. assim, teoricamente, é uma cirurgia que, do ponto de vista técnico, não é para ser complexa, porque são vasos grandes que estão sendo costurados. Você vai lá e dentro. tira um e põe o outro, né? E uma coisa é você falar, eu vou fazer uma safena, vaso micro, né? 2, 3 milímetros, vaso pequeno, então é muito mais detalhado. Mas depende, né? Na verdade, acaba sendo uma cirurgia grande, né? O processo todo, ele não é um processo tão rápido assim. Deve você fazer todas as conexões, fazer todo o tempo de circulação extracorpórea, não é um tempo curto, é um tempo longo. Então, até por esse motivo, pela debilidade do doente, que os pacientes pelo às tempo vezes de já transporte do órgão que a gente já comentou, esse é um dos motivos que até a questão da idade que o Bruno falou no começo pesa muito, né? Você tem que ter um doente que tenha condição de receber isso. Quer dizer, quando eu estou pensando numa cirurgia cardíaca comum, a gente sempre pega, acho que talvez o fator que mais pesa é a idade, né? Da gente olhar esse paciente candidato a uma ponte safena ou não é. É um exemplo. Transplante, pouco mais, né? Ele vem de uma condição pior, ele vai para uma cirurgia cardíaca, tem um tempo de circulação extracorpórea que não é curto, tem a questão da isquemia do órgão, a recuperação pós, a rejeição, então só para o pessoal entender, quando ele fala extracorpórea, gente, é porque o sangue fica circulando na máquina, enquanto o médico o cirurgião vai ligar as artérias, vai fazer toda a conexão do coração novo, então o sangue fica na máquina, e depois, quando tiver tudo pronto, que o coração vai voltar a bater, né? Mas, vai bater. Assim, comparando, eu diria que é parecido com uma cirurgia de válvula ou de coronária mais complexa. Entendi. Tempo muito semelhante. A diferença é toda a logística que envolve a cirurgia. Porque é uma cirurgia de urgência, né? Sim. É aquele momento. A gente recebe hoje uma ligação, você olha, tem um doador. Então, a partir de agora, a gente tem que estar preparando, a gente prepara quem está na fila para receber o órgão, que pode estar numa cidade, em outro estado, né? Pode estar lá no Paraná, pode estar em Goiás, pode estar em Minas. E aí a gente já começa a preparar uma equipe para ir pegar esse coração. Enquanto a outra equipe cirúrgica tá ajustando aqui, o paciente lá e arrumando fazendo tudo para quem está na fila. E a equipe clínica está preparando o paciente, dando as medicações já para evitar a rejeição. Então, é todo isso feito em poucas horas. Em 4, 5 horas a gente tem que tá tudo pronto e a outra equipe já está lá em outro estado, né? Para captar esse coração e um tempo calculado ali que tem que chegar e não pode, aí tem que parar tudo, o aeroporto tem que estar parado para descer o avião, a polícia vai ajudar a gente com o helicóptero.
e o centro cirúrgico tem que parar para receber para todas as cirurgias eletivas. Então, mexe com a estrutura do hospital, da equipe, polícia, do aeroporto, de então, tudo. é uma cirurgia complexa na questão logística também. Sim, né? aí é por isso que eu falo, quando dá certo, né? É muita gente envolvida, né? Para uma pessoa sair do hospital andando com um coração novo e voltar à vida, né? Então, assim, realmente, assim, deve ser muito prazeroso, assim, vocês que trabalham com isso. Lógico, tem muitas histórias tristes, né? Muitas situações que a gente fica com pesar, né? A gente sente pesar pelo aquele contexto que a gente participou ali, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem todo esse processo, porque às vezes é muito tabu, né? Igual a gente estava falando do Faustão, porque também parece que a pessoa que já tem um problema, parece que ele já tem um transplante, não é isso? E aí ele ia fazer outro, não era isso? Outro problema que levantaram foi porque o transplante do rim, né? Ele transplantou muito, o transplante, em 2 meses que ele transplantou o coração, ele transplantou o rim. E existe isso mesmo, porque o transplante, quando o indivíduo já é transplantado cardíaco, ele vira prioridade para transplantar o rim. Então ele passa... Ele passa na frente, não na é que fila. ele passa na frente, ele automaticamente prioridade. ele é realocado numa prioridade diferenciada e aparece o rim mais rápido mesmo, né? Então são vários detalhes que estão previstos e que fazem sentido mesmo isso, né? E assim, eu acho que ao mesmo tempo que teve tudo isso, né, que muita gente questionou a seriedade disso tudo, quando você tem uma pessoa pública que passa por uma situação assim, tem esse lado positivo para a população, para a sociedade, né? Porque vê que todo mundo pode passar por essa situação, pode estar nessa situação, e isso acaba mobilizando, porque parece que depois dele aumentou um pouco, né? A doação, essas campanhas. O grande limite que a gente tem hoje é doador, né? Então, receptor você tem de monte. Até acho que deveria ter mais, porque muito disso que o Bruno falou, a pessoa que vem para a fila é uma pessoa que está sofrendo há muito tempo, né? Podia então, ter vindo antes. Podia ter vindo antes, quer dizer, os médicos não reconhecem. É engraçado essa história, porque é isso, se o doente tem um câncer, as pessoas encaram o câncer como sendo uma doença terminal, mesmo que não seja. Sim. Seja curativa e o doente toque a vida normal. Mas é um baque. Agora, você fala em Insuficiência insuficiência cardíaca, não é assim. E as pessoas morrem mais que câncer. Mais, então você vê 20, né? 30% de mortalidade ao ano, dependendo da condição até mais. Mas ninguém pensa dessa forma. E não é só a sobrevida, mas a questão da qualidade de vida. A pessoa está muito mal, não faz nada, cansa, perna inchada, falta de ar, não deita, não dorme. Mas ninguém pensa nisso. E às vezes o médico que está lá na ponta, que está cuidando desse doente, se pensasse um pouco antes, encaminharia para um centro de especialidade. Para fazer uma triagem, né? Ou encaminha para um médico especialista para olhar o doente. E isso permitiria incluir o doente numa lista muito mais cedo, de você internar o doente muito mais cedo. Ele tem melhores condições para poder passar por isso, se então, ele conseguir. A gente teria já mais receptor, sem dúvida, receptores em condições melhores. Sim. E o que chega pra gente é meio que curva de rio, né? Ele vai batendo, chega o final do negócio. Porque, por exemplo, eu tive um paciente internado que vocês até colocaram ele na lista, né? E aí ele ficou na lista e vamos ver se ele ia descompensar nos próximos, né? Se ele ia ter que internar de novo nos próximos meses. E aí a coisa tá indo. Ele não internou mais. E às vezes também muitos pacientes negligenciam a doença, né? Sim. Esse paciente meu, ele negligenciou muitas vezes. Aí eu não sei se, quando aconteceu isso, eu acho que teve um pouco dessa coisa da consciência. Porque quando eu falei pra ele, nós vamos fazer uma triagem pra ver se você vai pra fila, parece que a pessoa fala, gente do céu, eu tava achando que eu ia ter outra chance, mas... E aí ele tá indo, não internou mais. Então, assim, às vezes é um paciente que também, só de entrar na fila... E que muitas vezes tem um comportamento negligenciado com a sua doença, de não tomar os remédios direito, de fazer as coisas, ele começa a ajustar as coisas e a coisa começa a andar, né? Tem isso também. Entra, tanto para o doente quanto para a família, quando chega alguém e fala de transplante cardíaco... O cara falou assim, é o fim da linha. Aí acho que o cara pela primeira vez acorda na vida e fala, opa... ou eu dou um jeito agora... entendeu? Agora a coisa ficou feia. Né? Então acho que dá aquele baque. Né? Você é um candidato. Opa, eu nunca pensei isso na minha vida. Isso. Então isso é importante, mas o nosso limite maior é doador. Né? Então a gente tem pacientes internados em prioridade, esperando...
basta chegar doador. Se tiver doador, a gente consegue fazer. Em termos de curiosidade, porque a gente está terminando o nosso tempo aí, em termos de curiosidade para as pessoas que estão ouvindo, assim, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, não sei qual é a estatística, quantos transplantes são feitos por ano de coração aqui, na experiência de vocês, e esse segmento aí, como é que tem sido isso aí, que vocês têm acompanhado? Você tem um dado do ano passado? A média no Brasil de número de transplantes é entre 200 e 250 transplantes por ano no Brasil, né? Então, é muito pouco para a quantidade de pessoas que mereceriam um transplante. Então, você pega Estados Unidos, é por volta de 2.000, 2.500 transplantes por ano. Nossa, né? Aqui muito pouco ainda. 200, a gente tem essa limitação de doador. Lá eles conseguem ter outros tipos de doação, que não seja morte cefálica, isso ajuda também esse processo de doação, né? Mas a gente tem a gente falta muito doador mesmo, é o que o Alexandre falou. Né? E assim, essa questão de doação também tem muito assim da questão espiritual, religiosa, né? Que limita isso. O fato de depender da família, né? E a família está toda sensibilizada naquele momento, não depende do indivíduo escolher. Escolher em vida, né? Quero ser um doador. Ele pode ter escolhido em vida, tatuar, vou ser doador. Se a família for assim, não vai doar, não doa. É difícil julgar, porque é aquilo que a gente comentou, tudo doente jovem, né? Então, para uma família, você ter alguém de 20, 30 anos, que alguém chegou e falou, tá aí morte encefálica. Já é uma tragédia. É uma tragédia, desaba a família inteira, e às vezes naquele momento ter essa questão da família falar, não, tudo bem, vamos doar eu falo que é um desapego, né? Você conseguir se desapegar e entender que vai ajudar outras pessoas, por isso que tem que ser muito falado. Né? Poucas horas, tem que pensar depressa. E aí também quem vai abordar a família, a forma como aborda, é muito complicado. Então, assim, eu acho que por isso que a gente tem que falar muito, né? Assim, tem que divulgar isso. Antes desse podcast vai o podcast da Patrícia, né? Falando sobre toda essa história dela, histórias inspiradoras, que a gente possa divulgar isso e sempre desmistificar essas conversas que acontecem, né? Porque é trazer vida, é trazer esperança, né? É mudar a pessoa correr, a pessoa nadar, a pessoa abraçar o filho, a pessoa né, andar de bicicleta com o filho, com o irmão, enfim. E às vezes a família não entende, mas quando alguém é dado como tendo morte encefálica, quer dizer, o horário da certidão do óbito é o momento que foi certificada a morte encefálica, mesmo que naquele momento o coração esteja batendo mais 24 horas, né? O óbito do doente é dado no momento que foi constatada a morte encefálica. Então, é uma situação que não tem retorno, né? E que, como a gente comentou, foi feita a avaliação, foi rechecada a avaliação, é constatada a morte encefálica oficial, é o momento que vai para a declaração de óbito do doente, não tem mais retorno. E é isso, de repente é um doente que pode salvar 4, 5 pacientes, mais que isso. Porque, por exemplo, o pessoal de casa entender, né? O paciente que está em morte cerebral, ele vai continuar urinando, o coração vai bater, vai estar usando os medicamentos. O corpo tem que continuar funcionando, porque se não funcionar, não vai poder doar nada. É isso aí. Então, ele tem que estar lá, o pessoal da UTI tem que vigiar a urina, se está fazendo arritmia, tem que dar um remédio, tem que cuidar normalmente para que isso possa chegar em quem precisa, né? Então, para as pessoas também leigas, entender isso, né? Mas como ele morreu? Se o coração está batendo, ele está urinando. Então, tudo isso, justamente, é morte cerebral, do cérebro. O cérebro não tem comando. A pessoa não vai conseguir fazer uma respiração sozinha, ela só depende da máquina, né? Então, ela não vai ter como sair daquele processo. Ela vai ficar na máquina. E uma hora também o corpo vai parando. Vai parando. Né? Isso é temporário. E aí, se é factível, você vai mantendo para resolver tudo. Até você conseguir definir essa parte, é isso aí. Gente, vocês acham que tem alguma outra coisa que vocês queriam colocar, que não falamos? O tempo passa rápido, né? A gente vai conversando e passa muito rápido, porque eu fico muito empolgada com essas coisas. Eu acho que a gente tem que levar a informação para o público leigo. Eu sempre falo isso, porque nós médicos, a informação fica com a gente, não ajuda em nada. Quando a gente explica o nosso paciente, o problema que ele tem,
quais são os sinais que ele tem que ficar atento no corpo dele, né? Vocês, no caso da insuficiência cardíaca, se o paciente está começando a ficar, a roupa está apertada, ele está inchando, né? Está começando a ficar com mais líquido no corpo, fique atento. Então, a gente tem que levar essas informações simples que fazem com que o paciente chegue menos descompensado, que o paciente aprenda os sinais da doença dele, né? Porque isso ajuda a ele, principalmente, primeiramente, e depois a gente, que vai cuidar. Lógico. Né? Não, e acho que a mensagem é essa, né? Ter sempre acompanhamento com o cardiologista, se você sabe que tem algum familiar que tem insuficiência cardíaca. Trocar ideia com o médico. Será que eu sou uma pessoa que posso entrar na lista? Exato. Né? Porque eu tô toda hora passando mal. Então, às vezes, pessoal, vocês têm pessoas familiares que às vezes o médico que está cuidando não falou sobre isso, mas se você falar, talvez esse screening comece nessa triagem para se realmente você for precisar ou não. Então, às vezes também muita gente perde essa oportunidade, né? E aí a vida passa, né? Infelizmente. Isso é verdade. Bom, gente, eu queria agradecer Alexandre, Bruno. Obrigado, Foi um papo Cris. muito gostoso. Acho que foi muito, assim, bem coloquial mesmo a ideia do podcast, para a gente trazer informação de qualidade para as pessoas e para que possa ajudar mais e mais pessoas. Essa é a nossa função, porque a gente não cura ninguém de nada, a gente só trata as pessoas e ajuda a qualidade de vida, né? Então, muito obrigada aí pela presença de vocês, foi um prazer. Obrigado a você pelo convite. A gente fica É, à a gente disposição fica à aí disposição. para as Obrigado próximas. mesmo, A gente Cris. vai ser um prazer. Podemos falar outros assuntos também, insuficiência cardíaca, né? Que é um assunto aí que tem muita coisa para falar, podemos marcar uma outra situação, Mas né? esse é o tipo de coisa que atinge muita gente, essa questão de transplante, né? E até para aumentar a doação, para a gente tentar Isso. fortalecer, falar o quanto isso é importante, quanto é sério o processo, que acho que é o outro recado que fica, né? O processo é sério, ninguém tá pulando na frente de ninguém não tem mercado negro de órgão, existe toda uma organização, então isso tem que ficar como um recado. É E isso pode mesmo. confiar no A processo. seriedade que do é processo, e quem já passou por isso sabe, Sim. né? E quem trabalha na área sabe. E que os anônimos que são, né, que são brindados com o transplante, eles não aparecem na mídia como o Faustão ou alguma Exato. outra pessoa muito conhecida, Exato. muito pública, né? E acaba trazendo, ajudando as pessoas. Você vê, depois dele, quanta doação aumentou? Aumentou muito. Né? Por quê? Porque levou para o público leigo, para todo mundo, olha, salvou o Faustão, alguém que gosta dele, quem gosta dele, fala, poxa, né? Então, assim, isso tudo vai gerando uma cadeia de solidariedade, e quem passou por isso sabe. Quando a gente passa Perfeito. por situações na família, amigos, que a gente vê como é. E quando acontece uma bênção da pessoa receber um transplante e viver 10 anos, 15 anos a mais, imagina, com qualidade de vida, né? Com Não é qualidade de doente, vida, exato. né? Porque é diferente você viver ali muito restrito, Uhum. né? Então, acho que foi muito esclarecedor, agradeço muito aí a linguagem coloquial para as pessoas, que esse é o objetivo. Pessoal, então, até o próximo podcast, ficamos por aqui.